E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na nossa última aula, a gente fez o quê? Uma introdução à eletricidade, tomando como porte o quê? Condutores isolantes. Hoje, nessa aula, a gente vai entender como é que funcionam os circuitos elétricos, a questão da energia, como ela chega em nossa casa, como é que tem os interruptores, o que são eles e como os condutores isolantes fazem parte desse circuito, tá bom? Aí veja, antes de a gente conhecer um pouco do circuito elétrico, é bom a gente entender sobre energia. A gente sabe que tem vários tipos de energia, mas vamos tomar como foco a energia elétrica. Então a gente percebe, né, que na sociedade, principalmente na questão do mundo globalizado, os meios de comunicação, as tecnologias em si, elas estão aí e demandam o quê? De muita energia. A gente percebe isso. Numa escala evolutiva, histórica, na verdade, a gente percebe que esses meios eles foram sendo melhorados, né? Teve adesão de novos instrumentos e também não teve como não desassociar da energia que eles precisam. Baterias, pilhas, enfim. Com a energia elétrica, a gente percebe que a gente conseguiu obter luz, a manutenção também dos alimentos através de quê? Das geladeiras e freezers, porque a gente, a partir de agora, consegue preservar aquele alimento por mais tempo. Antes que ele seja o quê? Apodrecido ou que seja atacado por fungos, né? Que é natural que um alimento com o tempo ele vai se apodrecendo. Então a gente percebe também que ar-condicionado, banho quente, outros meios, todos esses demandam o quê? De energia. Então esses aparelhos eletrodomésticos eles estão em nossa vida há muito tempo e faz parte do nosso dia a dia. E falando do avanço das tecnologias e o uso, por exemplo, das diversas redes sociais, a gente percebe o quê? Qual a relação disso com a energia? Imagine você aí na sua casa, você vai jogar, você vai para o Facebook, WhatsApp, você vai passar muito tempo. Só que o seu celular, ele não aguenta a rotina que você quer. Por exemplo, você quer ficar várias horas, então vai chegar um momento que ele vai precisar o quê? De energia. Então a gente vai ter que recorrer à tomada ou a uma bateria, não sei, para recarregar aquele aparelho para que a gente possa novamente utilizá-lo. Porque uma máquina e um humano agem de forma diferente, até porque uma máquina ela tem mais limitações, principalmente mecânicas, em relação à energia. Nossa energia é através daquilo que a gente come, né? A energia é para as células. Então a gente vê essa diferença aí. E para entender um pouco desses circuitos elétricos, imagine só. Para ser um circuito, tem que se passar uma determinada camada, ou nesse caso, uma carga de energia, uma tensão, né? Imagine só, vou fazer aqui uma analogia com vocês. Colocar vocês todos em grupos, emparelhados, né, um atrás do outro, para entrar nesse túnel para que vocês possam sair. Esse túnel, por si só, ele pode ser comparado ao quê? A um fio. Então, vocês seriam os elétrons, as cargas que estariam passando. Então, isso já seria um circuito. Quando vocês observam na rua, tem vários postes de luz, né? Então, eles têm um momento certo para acender e para apagar. Então, aí, isso é um circuito elétrico. Na casa de vocês, a energia, você vai ter as tomadas e logo também os interruptores para você ligar e desligar para acender uma luz, uma lâmpada, na verdade. Então, vocês percebem o quanto a energia elétrica ela é presente em nossa vida. E o que é um circuito elétrico? Veja essa imagem. Para se caracterizar um circuito elétrico, a gente precisa de carga, de fonte e de um condutor. A fonte aqui seria o que? A pilha, uma bateria, por exemplo. Ela vai dar a energia necessária para que essa carga seja o que? Recebida. Então aquela lâmpada ela só vai acender se a gente tiver o que? Uma fonte. Então, ou um gerador que a gente pode chamar assim também. A gente percebe que um circuito elétrico nada mais é que o que? Ligações de elementos que formam um caminho para a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, como eu falei anteriormente, imagina um túnel com várias pessoas emparelhadas, que seriam os elétrons que estão passando por ali. Então, olha só, dentro desse circuito elétrico existem alguns materiais que são necessários, como os resistores, os geradores e os condutores isolantes. A gente vai entender um pouco mais sobre cada um deles. E sobre esses materiais, o que é que a gente tem que entender para a gente montar o nosso circuito? Os resistores nada mais são que dispositivos usados para controlar a passagem da corrente elétrica. Nesse caso, ele vai também ser um conversor, ou seja, de energia elétrica em energia térmica. Então, a maioria dos resistores eles são feitos de materiais de alta resistência
e são conhecidos como dielétricos, justamente para auxiliar nesse circuito. Já o gerador elétrico, por exemplo, ele é um dispositivo que para conversão de energia mecânica, química ou outro tipo de energia em energia elétrica. E os condutores isolantes que a gente já bem sabe da última aula são materiais o quê? Que vão apresentar, né, uma baixa ou alta resistência da passagem da corrente elétrica. Então, os condutores, por exemplo, eles são materiais o quê? Que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. A gente percebe que os isolantes são aqueles que vai, de certo modo, isolar, olha só, bem redundante, mas para que não tenha aquela energia saia, se dissipe. Então, vocês conseguem perceber isso. E ao falar de circuito, a gente tem que entender uma coisa. Você vai ter diferentes tipos de circuito elétrico. Simples, em série, misto, paralelo. Então aqui a gente pode perceber o seguinte, um circuito elétrico simples é aquele que a corrente elétrica vai percorrer apenas um caminho. O exemplo disso mais comum é o que? Uma bateria. Veja aqui, ó, você tem uma única bateria, né? Um caminho só para acender aquela lâmpada. Claro que nessa trajetória poderia ter outras lâmpadas, só que elas seriam acesas no mesmo tempo. E caso uma queimasse, as outras também apagariam, porque é um circuito só. Então, o que acontece com uma, acontecerá com todas. Então, nelas, vocês podem perceber que são sempre o quê? Os mesmos elétrons. Lembra aquele estudinho de elétrons e prótons? Essas cargas que estão o quê? Circulando. Então, se não fosse assim, ela não conseguiria receber essa energia logo depois de ter sido o quê? Fornecida. Então, demanda disso. Já em série, no circuito elétrico em série, né, as cargas são ligadas uma após a outra. Não é só de uma vez só, é uma após a outra. Então, oferecendo apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Aí você percebe aqui que a corrente elétrica, por exemplo, ela é a mesma em alguns pontos e você vai ter uma tensão entre as cargas. Olha só, como vocês podem perceber. Já o circuito paralelo, ele tem uma diferença bem significativa em relação ao circuito simples. Por quê? Nesse caso, todas as cargas elas vão receber o mesmo potencial elétrico, porém vai existir mais de um caminho para a corrente elétrica o quê? Percorrer. Ou seja, haverá um ou mais pontos onde essa corrente elétrica será dividida. Então veja, aqui vocês conseguem identificar o gerador, né, nesse caso é a pilha, e você vê dois caminhos, uma para a primeira lâmpada e o segundo para a posterior. Essa tensão elétrica ela é a mesma sobre todas as cargas do circuito. E a corrente elétrica ela vai se dividir entre elas. Imagine só, se em um caminho desses ficar sem energia, ou nesse caso a lâmpada queimar ou não acender, a outra não será prejudicada. Normalmente o que acontece nas nossas casas. A gente não vai ter um circuito simples a ponto de que, se uma lâmpada queimar, todas as outras irão queimar. A gente tem que ter um circuito paralelo para que possa identificar onde é o problema. E assim a gente somente trocar a lâmpada que está com esse defeito. Então, para a gente recapitular um pouco do que a gente aprendeu sobre os circuitos elétricos, a gente precisa entender que ele possui geradores para fornecer o quê? Energia para o circuito elétrico. Esse gerador ele pode ser o quê? Uma bateria, pode ser uma pilha ou até mesmo outro meio que forneça essa energia elétrica. Vai ter os receptores, que eles vão consumir a energia do circuito elétrico. De receptores a gente vai ter o quê? As lâmpadas, por exemplo. Normalmente elas são fixadas em um bocal, que ele contém parte de metal e também uma estrutura de plástico. Por que plástico? Como está passando bastante energia ali, e até mesmo para nos proteger, o plástico ele acaba agindo como o quê? Um isolante, né? Então você vai permitir que a energia em si ela não passe para a gente. E a gente leve um choque ou até mesmo tenha um curto-circuito ali naquela área. Veja bem também, os capacitores, que eles armazenam o quê? Cargas elétricas. A gente percebe que tem os elétrons positivos, negativos, que vai estar dentro o quê? Dessa corrente elétrica. A gente também consegue identificar a presença de materiais condutores, isolantes, como eu já bem falei, e também a questão dos resistores, que eles vão gerar o quê? Calor pelo efeito. O resistor, e também tem a questão dos interruptores, eles são acionados quando algum problema, ou até mesmo você quer evitar que algo aconteça naquela rede elétrica. Por exemplo, o interruptor ele está ali justamente para você tentar parar aquela corrente elétrica que está sendo passada. Porque imagine só,
Se um curto-circuito acontecer na sua casa, a primeira questão que a gente faz é o quê? Desligar o quick-late, como as pessoas chamam. Então, é um resistor. Então, você está baixando ele, né? Para tentar conter esse problema, para depois ver se você consegue resolver. Então, aí você consegue entender bem essa questão desses elementos que compõem o circuito elétrico. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!